O altar da autonomia. Por que eu coloquei esse título aí? Ele não está aí por acaso. Ele tem um significado para nós, para mim e para você. Por quê? Segura aí essa pergunta. Esse cartão eu comprei para o aniversário da Silmara alguns anos atrás. Mas não foi só o cartão, eu comprei um presente. E eu me programei para dar o presente junto com o cartão, por quê? Eu chamei os meninos, o Marquinhos e o Rafael, que eram bem menores do que são hoje, alguns 20 e poucos anos atrás, aí estão os dois. O Rafael é aquele que tem dente e o Marquinhos é aquele que tem alguns dentes. E eu disse, olha, a mamãe está fazendo aniversário e o papai comprou um presente para ela. Nós vamos fazer uma festa hoje quando ela chegar em casa e vamos fazer uma surpresa. Yes, aquela coisa toda, aquela festa. Eles ficaram empolgados e eu disse, eu tenho um cartão e eu vou colocar os nossos nomes ali, depois vocês entregam o cartão para a mamãe. Tudo foi planejado, tudo programado, comprei até bolo, aquela coisa toda. Só que durante o dia, o Rafael, que é o mais novo, que está colocando a língua para fora assim, com essa carinha de santo, aprontou, não quis obedecer a mãe chamou atenção, ele enfrentou a mãe, e a mãe foi firme, deu uma advertência, mostrou os limites, aquela coisa que os pais e as mães fazem, né? Todos nós fazemos isso, né? E ele não gostou. E o Rafael tem um temperamento bem forte. Os dois são muito diferentes. Ele ficou muito bravo com a mãe dele. Quando a Silmara chegou, depois da noite, nós fomos fazer surpresa para ela, eu levei o presente, levei o cartão, chamei os dois, o Rafael não queria vir, mas ele foi contra a vontade, aí com a cara fechada com a mãe, e eu disse, entreguei o presente, tudo. Quando eu fui entregar o cartão, eu abri o cartão para mostrar para a Silmara, e eu tive uma surpresa. O cartão estava assim, não sei se você, acho que você não vai conseguir ver aqui. Dá para ver? Eu tinha colocado o nome. Alegre-se, esse é o seu aniversário. Querida, amamos muito você. Marcos e Rafael. O Rafael pegou o cartão escondido, foi lá e riscou. Mas, gente, não riscou. Ele chegou quase a rasgar o cartão de tanta raiva que ele riscou o nome dele. Eu falei, filho, por que você fez isso? Porque eu não amo a mamãe. É lógico que ele ama. Mas ele estava com tanta raiva porque a mãe não fez o que ele queria, que foi o jeito dele dizer, não gosto de você. Risca meu nome do teu cartão. Você já fez isso com Deus? Até mesmo, quem sabe, você está pensando assim agora, tua vontade é fazer assim, porque Deus não tem feito o que você gostaria que Ele fizesse, não tem respondido o que você gostaria que Ele respondesse, ou não te diz para fazer o que você gostaria de fazer, e quem sabe até você, de certa maneira, tem fugido de Deus. Essa fuga de Deus, ela acontece há muitos anos, décadas, séculos, porque nós não gostamos do que Deus fala para nós, e às vezes do que Deus pede para nós, e às vezes até porque Deus nos chama. Quando Deus chama a gente, o Espírito Santo chama, a gente fica incomodado, a gente fica irritado, e isso não faz bem para a gente. E nós olhamos para Deus e dizemos assim, eu não gosto de você, tira meu nome da tua lista. A boa nova que eu quero te dar nesta manhã, é que essa oração Deus não ouve, amém? Deus não risca o teu nome da lista dele, de filhos e filhas amados, Ele ama você. Mas como que eu reajo nessas horas? Nós estamos vivendo esse altar da autonomia. Autonomia é algo importante, você precisa ter autonomia. Precisa ter as tuas ideias, a tua individualidade, isso é importante. O grande problema é que nós temos avançado e não estamos mais vivendo uma individualidade, nós estamos vivendo um individualismo. E essa autonomia que nós vivemos hoje está fundamentada por ideias do existencialismo. E o que o existencialismo tem pregado? O que importa é o que eu sinto com relação a essas coisas, com relação às ideias, com relação aos princípios, com relação até mesmo Deus. E por isso nós temos visto um altar das emoções sendo levantado.
Claro que as emoções são importantes para nós, e elas fazem parte da nossa vida, e elas influenciam a nossa vida. O problema é quando elas estão sendo a nossa prioridade. Nós fazemos as coisas segundo as nossas emoções autorizam. E é isso que o existencialismo está pregando. E nós estamos nos afastando de Deus. Esse homem, Oliver Cromwell, disse o seguinte: a idolatria é qualquer coisa que esfrie o seu desejo por Cristo. E infelizmente, eu falo para alguém aqui nesta manhã que tem vivido uma idolatria, porque tem colocado algo ou alguma coisa no lugar de Jesus. Quem sabe a sua autonomia está no lugar de Jesus. E você até tem bons argumentos para mostrar para ele nesta manhã que você tem razão, mas resumindo, é porque você quer as coisas do teu jeito, ou seja, isolado, separado, afastado. O texto do Grande Conflito, página 223, desse livro aqui, na linguagem de hoje, diz o seguinte: ao incitar a rebelião no céu, Satanás queria levar os habitantes da terra a se unir a ele em sua guerra contra Deus. Qual que é o grande trabalho do diabo, do anjo rebelde neste mundo? É fazer com que você fique longe de Deus, com que você não sinta vontade das coisas de Deus, que você viva essa autonomia de maneira única, intensa e como prioridade na sua vida, fugindo de Deus e mal olhando à distância, e mesmo dentro de uma igreja, continue vivendo do seu jeito, da sua maneira, e criando até sistemas para você viver, mas longe de Deus. Por quê? Porque Satanás trabalha para que você se una a ele em sua guerra contra Deus. E Satanás tem uma vantagem, ele tem a nossa natureza. Falando a respeito disso, o jornalista e pastor Michelson Borges disse o seguinte: a modernidade destronou a revelação e colocou em seu lugar a razão como árbitro da verdade. Quando você entra nesse contexto desse existencialismo, dessa autonomia e desse altar das emoções, você começa a colocar a sua razão ou as razões humanas acima da revelação de Deus, e até questiona a revelação de Deus. E como é que Deus trata as pessoas quando agem assim? Eu quero que você vá comigo agora para o Evangelho de São João capítulo 8, se segure aí no seu banco, você que está em casa, muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha, fica conosco, abra a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, porque Deus tem uma mensagem para você neste momento. São João capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 1. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram, eu estou lendo depois, vamos do início, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, orando pelo ministério, orando pelos discípulos, orando pelos pecadores, orando pelas pessoas e certamente orando por você. Porque ele estava orando pelo plano da redenção. Havia uma luta, Satanás fazendo de tudo para que ele desistisse do pecador e Jesus orando. Enquanto Jesus passava a noite orando, um outro acontecimento estava presente naquela geografia, naquele lugar. E aqui na sequência, João conta o que estava acontecendo. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, testando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se,
continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio deles, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém, mas, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Fecha os teus olhos, por favor. Nesses minutos que encerram o culto, Senhor, onde nós temos a Tua palavra, que o poder do Espírito Santo ilumine a nossa mente e fale a nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Naquela noite, duas histórias aconteceram. O Filho de Deus, no Getsemane, orando e buscando o poder de Deus, e uma mulher vivendo uma vida dissoluta e vazia, buscando a sua autonomia longe de Deus. Agora, os dois se encontram, Jesus e a mulher. A mulher condenada pelos líderes religiosos, que estavam fundamentados nas leis romanas e judaicas. Mas é lógico que por trás queriam destruir o ministério de Jesus e matá-lo. Mas o que eu quero que você entenda é esse palco do universo. O Filho de Deus intercedendo pelo pecador, uma mulher condenada pelo pecado com razão, porque havia adulterado e realmente estava em pecado, homens que se consideravam capazes de destruir a vida dela e a vida de Jesus, uma batalha cósmica acontecendo ali. Literalmente o que acontece dia e noite em nosso mundo. Jesus intercedendo por você e Satanás tentando condená-lo. Diz Apocalipse capítulo 12, que Satanás é o maior acusador dos nossos irmãos e nos acusa de dia e de noite. Talvez nesse momento ele o acuse, ele a acuse. Quem é você para estar aqui nesta igreja? Quem é você para se considerar um cristão? Quem é você? Realmente desista de Deus, viva a sua vida, viva a sua autonomia, viva esse altar de isolamento de Deus, viva o que esse mundo tem vivido. Você não tem condições. E o que Jesus faz? Jesus desiste da gente? Jesus se levanta contra a gente? Esse palco é exatamente a nossa história. Jesus conhecia bem a vida de cada um que estava ali diante dele. Cada história tinha a sua peculiaridade. Cada história tinha a sua luta, escolha, decisão e consequências. Os escribas e fariseus tinham a sua história. A mulher tinha também a sua história. E talvez você não tenha entendido isso, mas Jesus amava a todos. Jesus amava aquela mulher que insistiu em viver em pecado, em adultério, na promiscuidade, que questionou o amor de Deus e o plano de Deus, que se rebelou contra Deus e fugiu de Deus e ergueu o seu altar da autonomia. Jesus amava aqueles líderes religiosos que viviam uma religião vazia, autossuficiente, fugindo de Deus. Jesus amava aquelas pessoas. A diferença está nessa grande pergunta: quem deixaria Jesus restaurar? Quem deixaria Jesus transformar a vida? Nós somos bons, às vezes, em tentar restaurar as coisas. Alguns anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, a sociedade brasileira foi abalada com um acidente trágico de um famoso jogador de futebol, chamado Denner. E alguns anos atrás, foi encontrado na garagem do vice-presidente de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, o carro de Denis. E lá os seus irmãos, o carro de Denner, né? Do que morreu no acidente. E Denner morreu com 23 anos nesse acidente trágico.
E o Denis, o Felipe e o Mateus conseguiram recuperar o carro que estava nessa garagem e que vai guiar a série documental sobre a trajetória de Denner. Aí estão eles segurando a placa do carro que tinha a identificação do jogador Denner, que na época era um carro de grande valor, um carro esportivo, e ficou desse jeito no acidente. A esperança deles é que eles consigam restaurar esse carro para recuperar a vida de Denner. Mas talvez se recuperem algumas memórias, mas nunca mais poderão ver o seu irmão. Não tem como restaurar a vida, porque o seu irmão morreu nesse acidente. E nós vamos fazendo de tudo para restaurar. Aqui você vê algumas restaurações que foram feitas na Espanha. Se você pode considerar isso restauração. Alguns restauradores que se diziam especialistas foram chamados para recuperar monumentos famosos e históricos na Espanha. Por exemplo, esse quadro, que estava assim e ficou assim. Qual que está pior? Antes ou depois? Mas essa pessoa disse que era um restaurador. E aí eles chamaram alguém que entendia de escultura para restaurar uma escultura famosa lá da Espanha. A estátua estava assim antes, ficou assim depois. Isso ilustra de maneira engraçada, mas de uma maneira muito clara, a maneira como nós seres humanos fazemos, ou aquilo que fazemos quando tentamos restaurar. Principalmente quando tentamos restaurar a nossa vida. Agora, neste momento aqui, muitas histórias estão diante de Jesus. A sua história, a minha história está diante de Jesus. A sua e a minha história. Esqueça Maria, esqueça aqueles líderes judeus. Vamos falar de nós agora. E algo que nós não podemos deixar de falar. Jesus ama muito você. Satanás vai fazer de tudo para você duvidar desse amor, mas ele ama muito você. Mas a minha escolha fará a diferença de como nós sairemos daqui hoje. Aqueles líderes foram na frente de Jesus, aquela mulher foi levada na frente de Jesus, mas todos tinham o direito de escolher quem é que faria a restauração da sua vida. A restauração seria por si próprios ou pelo poder de Jesus. E aí nós temos que responder agora. Quem você escolhe para restaurar a sua vida? Quem você decide ou quem você tem decidido? Você ou Jesus? O pastor Rick Warren, escritor e líder religioso, disse o seguinte: você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como espectador passivo. Essa rotina que muitas vezes a gente consegue colocar como a única, o mais importante, tem o seu lugar, vir aos cultos, adorar a Deus aqui, cantar, mas não é isso que vai nos transformar, não é isso que vai nos dar maturidade espiritual. Nós precisamos de mais alguma coisa. E o que este livro e a palavra de Deus revelam, a volta de Jesus, que vai acontecer logo, nos faz pensar que nós precisamos agora de uma maturidade espiritual. Muito mais do que alguns momentos num culto de sábado pela manhã. Nós precisamos mudar a nossa vida. Agora, por que é que aqueles homens não conseguiram mudar a sua vida? E nós conhecemos a história. Por que aqueles homens saíram dali como chegaram? O profeta Jeremias falou a respeito deles e falou sobre essa situação. Então eu quero que por favor você vá para Jeremias capítulo 17, verso 13, para você entender o que aconteceu naquele dia, nas primeiras horas da manhã, ali no templo em Jerusalém. Jeremias capítulo 17, verso 13. Jeremias está depois de Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías, Jeremias, antes de Lamentações. Capítulo 17, verso 13. Jeremias diz assim: ó Senhor, esperança de Israel. Aí está a verdadeira esperança para você e para mim, e era a esperança para Israel. Mas olha o que o profeta diz: todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Todos aqueles que vivem essa separação de Deus serão envergonhados. E agora olha o que Jeremias conclui: o nome dos que se apartam de mim será escrito aonde? No chão. Porque abandonam o Senhor, a fonte
de águas vivas. Preste atenção nessas duas explicações de Jeremias. Serão envergonhados e o nome dele será escrito aonde? No chão. Por quê? Porque abandonaram a fonte de água viva. E será que isso aconteceu? Vá agora comigo, volte comigo, por favor, para o Evangelho de São João. Capítulo 7 agora. Um capítulo antes do que nós lemos. Para você entender como a palavra de Deus é poderosa. Está unida. Das primeiras folhas do Antigo Testamento até as últimas folhas do Novo Testamento. O Espírito Santo conduz a todos para um mesmo propósito. Olha o que a palavra de Deus diz no capítulo 7. Versos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim. Jesus está dando oportunidade para aquelas pessoas porque elas precisavam preencher a sua vida. A sede no deserto, naquele contexto, naquele lugar, é algo que todos têm medo. Amedronta todos. Jesus diz: eu tenho água, eu sou a água da vida, venham a mim. Jesus quer que você vá para Ele. Deus quer você perto dEle. Satanás muitas vezes quer que você pense que Deus quer você longe dEle, que Deus não te aprova, que Deus não gosta de você, que Deus te pune, que Deus te critica, que Deus te cobra, que Deus tem uma grande lupa olhando para você. Deus quer você perto dEle. Jesus quer você perto dEle porque te ama. Ele recebe você como você é. E agora, olha o que aconteceu na sequência. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Agora, uns versos mais para frente, olha o que as pessoas disseram quando Jesus fez esse sermão. Eu sou a água da vida, eu tenho a esperança. Quem crer em mim, quem aceitar a minha palavra, quem aceitar o meu plano da redenção, ele viverá. Você será feliz como se fosse uma fonte a jorrar água. Pensa numa pessoa realizada, pensa numa pessoa feliz e bem estruturada. Aquela que aceita Jesus. E aí, quando as pessoas ouviram esse discurso, elas disseram. Então os que dentre os povos tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta? Outros diziam: ele é o Cristo? Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Quando Jesus apresenta o plano da redenção, eu sou a água viva, eu posso transformar você, eu posso reformar a tua vida, eu posso restaurar você. O que eles começam a fazer? Começam a discutir teologia, começam a discutir argumentos proféticos. Mas ele vem de Nazaré, não tem que vir de Belém? Não é da descendência de Davi? Sabe, quando Deus se apresenta diante de nós, quando Jesus se apresenta diante de nós, isso incomoda, porque traz para nós um desconforto da gente saber que vai ter que largar a nossa autonomia, a nossa resistência, a maneira que nós temos tentado viver longe de Deus. E a gente começa a questionar: mas por que tem que ser assim? Pode ser de outro jeito, isso está ultrapassado, vamos melhorar, vamos fazer as coisas diferentes, vamos fazer do meu jeito, desça da cruz. Você não é de Nazaré? Tem que vir de Belém? Não é filho de Davi? Questiona. Mas lá no fundo nós estamos argumentando com Deus para não aceitá-lo. E aí, queridos, diz o texto de João, assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. E o que aconteceu naquele momento ali, descrito por João? Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Não queriam Jesus, queriam se livrar de Jesus, queriam matar Jesus, queriam excluir Jesus da sua vida e de perto deles. Porque isso incomodava. Mas o que Jesus estava fazendo ali? Oferecendo vida. Por que nós estamos sentados nos bancos de uma igreja hoje e nós nos sentimos incomodados quando a palavra de Deus nos fala? Quantas vezes Jesus tem nos apelado, como apelou para Maria, como apelou para aqueles homens, e nós continuamos resistindo? O amor de Deus está acima disso. E sabe qual é a questão aqui, queridos? A questão aqui é: quem você adora? No momento que você se distancia
do Salvador, e você questiona, e você argumenta. Quem você adora? Adoração não é passiva, mas sim participativa. Adoração não é simplesmente um clima, é uma reação. E a reação é compromisso. Adoração não é apenas uma sensação, é uma declaração. Está muito mais que as emoções. É um compromisso. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Jesus quer te trazer para perto dele, como ele trouxe Maria, como ele trouxe aqueles homens para perto dele, para restaurar a sua vida. Aqueles homens que ouviram Jesus falar algumas horas antes: eu tenho água viva, eu tenho uma fonte para dar para vocês, eu posso restaurar a vida. O que eles fizeram? Argumentaram, questionaram, duvidaram e ainda quiseram prendê-lo. Eles levaram Maria para poder armar um esquema e prender Jesus. Mas Jesus estava muito acima da maldade deles. O amor de Jesus estava acima deles e Jesus queria salvar aqueles homens. Mas eles saíram da frente de Jesus porque viram seus nomes escritos na areia. Jeremias tinha dito: os seus nomes serão escritos para sua vergonha, porque eles rejeitaram a água viva. E foi isso que aconteceu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo a estar sempre diante do cristão. A fonte de água viva, se aproximar de Jesus. John Wimber disse que adoramos quando fazemos o que o Pai deseja, em vez de realizar a nossa vontade. Isso é adoração. O que é adoração então? É quando eu permito que Deus haja em mim, e eu reajo de que maneira? Fazendo a vontade de Deus, aceitando a sua palavra, aceitando a influência do Espírito Santo, e permitindo que a restauração seja de Deus. Foi isso que Maria permitiu que Jesus fizesse, e ela saiu dali transformada. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, diz o livro Caminho a Cristo, é afastado de Cristo a fonte de vigor. Está na página 72. E na mesma página diz o seguinte: que o próprio eu se perca aonde? O que tem que acontecer hoje em nossa adoração, queridos? O que é adorar a Deus nesse momento? Como nós podemos dizer, nós te adoramos? O nosso eu vai ter que ser destruído no altar da adoração de Jesus. É um processo divino, é doloroso, mas é possível em nome de Jesus. Foi isso que Maria experimentou, e foi isso que aqueles homens rejeitaram. Jacó olhou para José e viu um bom filho. Os 10 irmãos olharam para José e viram um sonhador inútil. Os viajantes olharam para José e viram um escravo. Potifar olhou para José e viu um bom servo. A mulher de Potifar olhou para José e viu um namorado em potencial. Os prisioneiros viram em José um prisioneiro. Quão errado foram todos eles. Deus olhou para José e viu o primeiro ministro do Egito em potencial. Lembre-se que Davi conseguiu a unção de se tornar um rei enquanto era uma criança simples, pastoreando ovelhas. Esther era uma menina órfã simples, mas ela era uma rainha em potencial. Sabe? Não desanime com o que as pessoas veem em você. Seja encorajado pelo que Deus vê em você. Ninguém pode deter o plano de Deus na sua vida. E por isso eu quero ler o último texto nesta manhã com você. Evangelho de João, capítulo 6, verso 66. Olha o que a presença de Jesus causa na vida das pessoas. Olha o que acontece quando Jesus nos chama para o adorarmos, para permitirmos que Ele dirija a nossa vida e tenha o controle da nossa vida. Olha o que acontece quando Jesus promete nos restaurar. O que alguns fazem. Diz o texto: à vista disso,
muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? E quando você ouve essa proposta de Jesus nessa manhã, para você adorá-lo e permitir que ele dirija a sua vida, isso é adoração? Que a vontade seja de Deus, não a sua? O que você faz? Quereis também vós retirar-vos? Você quer desistir? O livro de Gênesis inicia apresentando a razão básica para a adoração. Qual é? Deus é o Criador e nós somos suas criaturas. Você não tem poder criador. Você não vai conseguir restaurar a sua vida como precisa. E se tentar, talvez passe por muita frustração. Porque nós não somos salvos porque somos melhores. Somos salvos porque Deus é Deus. Eu quero convidar você a tomar uma decisão nesse momento, nesse início do ano, aqui na igreja do Jardim América. Derruba o altar da autonomia que tem sido erguido na sua vida. E aceite que o controle é de Deus, não seu. Aceite o poder de Jesus para restaurar a sua vida. Aceite o chamado de Jesus. Porque, do mesmo jeito que Ele chamou aquela mulher, e chamou tantos, Ele chama você também. Ele não desistiu de você. Ele tem poder para restaurar a sua vida. Que tal ouvir o chamado e aceitá-lo? Acredite, Ele pode. Ninguém parou para nos aplaudir. Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo: segui após mim, nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar, dispostos a homens salvar. Respondemos tudo por ti, para cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Cumprir teu chamar. Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar, pois as águas não voltam atrás. Seu chamado deu-nos paz, então decidimos seguir por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou. Respondemos, deixamos tudo por ti,
para cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma história qualquer, nem ideal ou um sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos sua voz atender. Para cumprir teu chamar, não temos outras razões. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Para cumprir teu chamar, não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar, mas cumprir teu chamar. Amém? Pode levantar para nós cantarmos? Estamos, Senhor, nossas vozes erguemos em teu louvor. Tua luz ilumina o nosso ser, tua glória vem nos envolver. Só tu és digno de adoração. O universo proclama tua perfeição. Faz-nos ouvir a tua voz e vem habitar em nós. Só tu és digno de adoração. O universo proclama tua perfeição. Faz-nos ouvir a tua voz e vem habitar em nós. Você quer que Jesus habite em você nesse momento? Você quer se entregar a Jesus como você está? Ele recebe você como você é, mas se recusa a deixar você como você está. Que tipo de luta tem acontecido aí na sua vida? Só você sabe. Mas como aquela mulher, você foi trazido, quem sabe, para cá hoje. Ou com aqueles religiosos, você veio para cá para mais um culto. Mas isso não é adoração. Adoração é você permitir que Jesus transforme você pelo seu poder. E seja Jesus
que dirige a sua vida, não você. Você quer adorá-lo nesse momento? Feche seus olhos, por favor. Querido Pai, como naquele dia, como naquela luta do bem contra o mal, das potestades tentando destruir aquelas pessoas, o mundo hoje está sendo atacado pelas forças do mal para separar os filhos e filhas de Deus do seu Criador. Para dar a cada ser humano a ideia de que não precisa de Deus. E mesmo nós que muitas vezes nos sentamos em bancos de igreja, frequentamos uma igreja, temos vivido a nossa autonomia, temos sido autônomos na maneira de pensar, de agir, e quem sabe estamos distantes de Ti mesmo dentro de uma igreja. Perdoa-nos, Pai. Restaura a nossa vida. Livra-nos do nosso orgulho, do nosso eu, e que seja Jesus, não eu, que vive em mim. Abençoa cada filho que está aqui nesta manhã, cada filha, para que isso não seja mais uma rotina na sua religião, no seu culto, mas que seja a verdadeira adoração. Nos dá a Tua paz, porque somos amados e Deus tem poder para nos transformar e nos restaurar. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.